Dando continuidade à exposição do livro de Romanos, nós vamos abrir a palavra de Deus, Romanos capítulo 10, a última sessão de Romanos. Eu vou ler a do verso 16, mas eu vou pegar do verso 15 até o fim. Diz assim: E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz: Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém diz: Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez, irmãos, para ouvirmos a sua voz. Senhor, fala conosco pelo Teu Espírito nessa noite, glorifica o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fim de que apenas a glória do Evangelho se torne conhecida e assim haja salvação no nosso meio, restauração, conforto, ânimo, paz de espírito. Fala conosco, exalta o Teu nome e abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Há uma história no Antigo Testamento, especialmente no livro, toda a história do livro de Jonas, podemos dizer assim, que pode resumir de alguma forma o que está sendo dito nessa sessão desse capítulo 10 do livro de Romanos. Vocês lembram muito bem que Deus chama o profeta Jonas para pregar a uma nação ele ia pregar em Nínive, que era a capital do Império Assírio, e o Império Assírio era aquele império que oprimia, cobrava impostos pesados e trazia grande dor e sofrimento ao povo de Israel. E vocês sabem também que os assírios, eles vão destruir o Reino Norte completamente no ano 721 a.C., mas Deus ordena que esse evangelho, que essa mensagem fosse proclamada aos ninivitas, e Jonas deve ser o pregador. E Deus então ordena que Jonas saia e vá para uma cidade que ele não gostaria de ir. E lá ele anuncia que Deus vai destruir aquela nação por causa dos seus pecados. Acontece que a mensagem de condenação, antes da condenação, ela é a esperança da salvação. E interessante é por isso, porque quando Deus revela o juízo dele em determinado lugar ou nação, Deus está se fazendo conhecido. Ora, veja, se não foi isso que aconteceu, por exemplo, no livro do Êxodo, quando Deus leva juízo contra o Egito, o faraó e seu exército. E era assim que terminavam as declarações divinas. Eu vou enviar praga sobre eles, e eles me conhecerão. E eles saberão que eu sou Deus. E eles me conhecerão. É assim que a Escritura diz, o juízo traz conhecimento. Não é à toa que no Cânticos, que são chamados imprecatórios nos Salmos, o objetivo do juízo contra os inimigos não é somente a destruição final deles, é a própria manifestação da graça. Porque uma vez que o juízo é conhecido,
eles não têm para onde correr, e aponta-se Cristo e diz: vá para detrás daquela rocha, porque Cristo é o único que pode te proteger do juízo que ele trouxe sobre o mundo. Acontece que Jonas então parte. E nós sabemos que o coração dele tem dificuldade, como Israel tem dificuldade, com a ideia da pregação e a salvação dos outros povos. Jonas tinha tanta certeza que aquela mensagem dele, de juízo, poderia terminar de forma diferente, que quando termina de forma diferente, ele diz o texto: eu sabia, era por isso que eu não queria pregar. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e que se arrepende do mal. E esse povo, quando eles crerem no Evangelho, eles vão nos julgar. Porque nós temos profeta conosco a vida toda. O Senhor estabeleceu os profetas aqui. O Senhor levantou o altar aqui, o Senhor construiu o tabernáculo aqui, o Senhor construiu Jerusalém, Jerusalém é a cidade onde o Senhor habita, a cidade do Senhor é aqui, todos nós conhecemos ao Senhor, e o Senhor falará a um povo que nunca ouviu falar, que não te conhece, e eles vão crer no teu nome. Eu não vou pregar lá, eu não vou falar com eles, isso é um absurdo, isso é sentença de morte. Ele não quis ir. Mas ele foi, porque Deus o fez ir. Ele foge, uma das linguagens mais extraordinárias, ele cai, ele é lançado para fora do navio, um peixe vai e o engole. Esse momento é descrito, o momento da maior desobediência de um homem, é descrito com a obra daquele que foi o mais obediente de todos os homens, Jesus Cristo. Passa 3 dias na terra, e ele passa 3 dias dentro desse peixe. E quando o Senhor o põe para fora, Jesus disse: esse é o sinal que eu dou a essa geração incrédula, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites, eu também ficarei cativo na terra por 3 dias. E quando ele sai, quando Jonas sai, ele vai pregar aos ninivitas. E a salvação deles se torna juízo para Israel. É o que acontece numa história única, é o que esse texto nos ensina nos mínimos detalhes. E eu quero então convidá-los a olhar para esse texto a partir dessa história, narrada no Antigo Testamento. Primeiro, o verso 15 diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas às vezes a beleza não é reconhecida. Nem sempre a beleza é reconhecida. Quão formosos são os pés. E a beleza é isso, não é? Por mais que o Senhor nos deu capacidade de perceber o belo, mas nós não conseguimos perceber o belo onde há o verdadeiro. Deixa eu lhe dizer por quê. Cristo estava pendurado no madeiro. Isaías 53 diz: não vimos nele formosura alguma. Não havia nada mais lindo, mais glorioso. E assim era o tabernáculo. O tabernáculo era exatamente assim, veja bem. Porque se você olhar por fora do tabernáculo, no Antigo Testamento era só pele. Era nada belo de se ver. Mas dentro dele, bronze, ouro, prata, tampa do propiciatório, anjos. Não havia beleza. A beleza não foi capturada por Israel. Nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Verso 16, veja o texto diz: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Aceitar é melhor traduzido aqui, irmãos, na realidade, por obedecer. É exatamente o texto. Nem todos obedeceram ao Evangelho.
rejeitar a beleza da mensagem do evangelho é desobedecer a Deus. Veja que coisa interessante. Veja que linguagem interessante. Ele chegou para pregar o evangelho e eles não creram, eles desobedeceram. Um povo que se gabava de uma coisa: nós somos obedientes. Nós amamos a lei de Deus, nós amamos a lei. O judeu diz, nós amamos a lei, nós somos obedientes. E o Senhor diz, chegou aquele que veio redimi-los e eles não creram. E aí o texto diz, eles não obedeceram. Eles foram contados como desobedientes. Eles imaginavam que podiam adquirir justiça através da obediência a Deus. Era isso que eles queriam, é isso que eles pensavam. A nossa justiça é por nossa obediência. Quando ele está sendo dito aqui que desobedecer a Deus por rejeitar o evangelho da salvação pela fé é a verdadeira desobediência. Eles rejeitaram, eles não viram beleza nem no Cristo crucificado, nem nos pés daqueles que anunciavam o evangelho. O apóstolo Paulo já falou sobre isso antes, por exemplo, lá no capítulo 9, venha comigo, por favor, versos 27 a 29, versos 27 a 29 do capítulo 9 de Romanos. Ele diz assim, mas relativamente a Israel dele, clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve, como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Se o Senhor não tivesse deixado descendência, se o Senhor não tivesse agido assim, não sobraria ninguém. A rejeição do evangelho não é novo em Israel. 700 anos antes, interessante, bem antes, Isaías estava declarando isso. O que é citado no verso 16 do capítulo 10 de Romanos. Senhor, quem creu em nossa mensagem? Quem creu na nossa mensagem? Insisto em falar aquilo que já tenho dito em alguns sermões anteriores nesse capítulo. Insisto nisso. É importante nós entendermos, irmãos, que eles aqui ouviram o evangelho, é o que Paulo está dizendo. Então não pense você que os judeus não ouviram o evangelho e que não foi pregado o evangelho a eles. É o que o autor da carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 4, verso 2, quando diz, assim como a eles fora pregado as boas novas, assim também nós a ouvimos. Ele diz, ora, o evangelho foi pregado aos judeus, assim também como a nós. Mas eu insisto num outro detalhe. Lá foi pregado não apenas pela mensagem pronunciada, mas pelos tipos e sombras da antiga aliança. O evangelho foi pregado a eles. Mas o problema não é somente eu pregar o evangelho. Eu preciso crer. E é o que Paulo vai dizer na sequência. Não é? Veja o verso 17, o que ele diz, do capítulo 10, volte comigo, por favor, 10, verso 17. Essas são as palavras do apóstolo. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. No 16, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É necessário que alguém pregue o evangelho. Nós já falamos sobre isso domingo passado, a necessidade da pregação, dos que forem enviados à pregação do evangelho. Todos nós somos chamados de uma forma ou de outra a testemunhar do evangelho de Cristo onde quer que seja. Mas a pregação autoritativa do evangelho é para aqueles que foram enviados para isso, os que foram chamados para esse fim. Esse é o ponto central do texto. Se os judeus tivessem ouvido e tivessem entendido o evangelho ou a mensagem do evangelho, a única coisa que lhes faltava, então, na cadeia da salvação, na corrente última que faltava, era fé.
Eles ouviram, veja só o que está sendo dito. Eles ouviram, eles entenderam, mas não creram. Eles ouviram, eles entenderam, mas não creram. Interessante você perceber esse último detalhe. Essa última coisa que falta era a fé. Eles não creram no Evangelho. Eles nunca poderão dizer, nós nunca ouvimos do Evangelho de Cristo. Eles não creram, como toda e qualquer pessoa que ouve o Evangelho hoje e não crê. Mas a sequência do texto continua, veja. Talvez aqui Paulo, não é, ainda diga, há algum espaço ainda para uma desculpa. O judeu ainda tem uma desculpa a dar. E qual a desculpa? O verso 18, não é? Ele diz, mas pergunto. Veja, Paulo aqui está elaborando em cima das múltiplas questões que podem ser levantadas. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, ele diz. Eles ouviram. Então, irmãos, não tenha dúvida, eles ouviram. Paulo não deixa dúvida. Não há espaço aqui para uma interpretação ou outra. Ele diz, eles ouviram sim. Por certo eles ouviram. Por toda a terra. E aí ele cita um texto que é estranho. Mas é impressionante o uso que Paulo faz desse texto. Porque em toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Por que é impressionante o uso desse texto, irmãos? Qual é a lógica de Paulo aqui? Ele cita o Salmo 19, que fala da revelação geral. E Paulo, no capítulo 1, acabou de mostrar no capítulo 1 da carta aos Romanos que a revelação geral não pode e não pode levar você ao conhecimento de Cristo. Ela torna você indesculpável, mas não torna você conhecedor do Evangelho. Ele cita o Salmo 19, que diz que se faz ouvir a voz dele em toda a terra por meio da criação. É o Salmo 19 que está sendo citado aqui. Por que é interessante, irmãos? Porque é um pouco surpreendente, sim. Como a criação de Deus, as montanhas e os céus declaram a glória de Deus sobre todo o mundo. O que Paulo talvez queira dizer aqui no texto? É que o Evangelho foi espalhado assim como é conhecido o nome dele em toda a terra. Como é que é conhecido o nome dele em toda a terra? Eu não sei quando, no passado não muito distante, né, não sei quando vocês já foram ao cinema, já uma idade mais remota, vamos dizer assim, você ia para o cinema e o som só saía da tela, da frente, e era uma sensação estranha, porque você não tinha, mas também tudo bem, era porque a gente era tudo de bom naquela época, né? Ir ao cinema ver um som que saía da tela. Aí começaram a vir os cinemas mais modernos, aí você tem o chamado de aquele som que circunda toda a sala, né, que surround sound, que eles chamam, que é o som que vai por todo o canto. E aí você está no cinema e por todo lado você ouve o som daquilo que está acontecendo ali. É assim que é Deus, no mundo que Ele criou. O mundo por todo lado grita a presença dEle. Por todo canto Ele grita a presença dEle. Todo lugar, todo canto, todo ambiente, na criação, no mundo, na providência, no governo, Ele mostra o senhorio dEle na terra. Mas agora Ele está pegando esse princípio da criação e dizendo, o Evangelho também foi anunciado a todo mundo. Não apenas se ouve a voz de Deus no mundo por meio da criação, mas também pelo Evangelho. É importante você entender, irmãos, que o mundo que ele está falando aqui é o mundo dos judeus. Lembre-se disso, do período do Antigo Testamento. E ele diz, olha, todos eles, ele está falando de quem? Dos judeus. Os judeus que ouviram em todo lugar a mensagem do Evangelho. Assim como a criação se estende por todo lugar, eles em todo canto, em toda a prática da religião de Israel, eles ouviam falar de Cristo. Eles ouviram.
Eles ouviram o evangelho. Mas não para aí. No verso 19, Paulo ainda vem com uma outra questão. Pergunto mais. Porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Aí ele pergunta, será que Israel não entendeu? Será que eles ouviram? Não é? Mas eles não entenderam? Não chegou ao conhecimento deles? Ouviram, mas não entenderam? Qual o ponto deles? É possível que você, irmãos, exponha o evangelho e não entenda ele de fato intelectualmente. É possível. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eles entenderam. Eles não só ouviram, como eles entenderam. Porque ele está citando aqui Deuteronômio 32, verso 21. Veja a sequência. Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Ele está citando Deuteronômio 32, 21. O que é que ele está dizendo? Os gentios não tinham entendimento. Veja, eles não conheciam a natureza de Deus, sua santidade. Eles não conheciam a necessidade de justiça. Eles não conheciam a promessa de perdão. Eles não conheciam o cordeiro substitutivo, a morte substitutiva do cordeiro. Eles não conheciam o culto no tabernáculo e não conheciam a adoração a Deus. Eles não conheciam as promessas acerca do Messias. O Senhor não era conhecido deles. E aí Paulo vai contrastar dizendo, eles não conheciam. Veja, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata. Eu vos provocaria. Aí na sequência, Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Eles nunca ouviram, eles não entendiam, vocês ouviram, vocês entenderam. Volte comigo lá para Deuteronômio 32, verso 21, por favor, a citação que Paulo faz desse texto. Deuteronômio 32, verso 21. A vantagem de pregar Deuteronômio é que quando eu pregar nesse texto eu já vou citar Paulo aqui, então já o sermão vai ser bem próximo desse, não é? Deuteronômio 32, verso 21. Diz assim o texto, veja a escritura comigo. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos, porquanto com aquele que não é meu povo, com louca nação, os despertarei a ira. Interessante, os judeus têm ciúmes e inveja deles. Você entende o que Jonas sentia ali? Eu não vou falar, porque nós temos profetas desde o nosso nascedouro. Nós temos o Senhor conosco desde todo o tempo. E o povo é duro para obedecer. O povo é de dura serviço. O povo não me atende. O povo anda segundo o seu entendimento. E eles vão ouvir e vão crer. É a mesma coisa aqui. Eu vou provocar-lhes a ciúme. Eu vou mostrar a eles. Sim, eles me ouviram. Sim, eles entenderam. Mas não creram. Israel não creu. Não creu não porque ele não entendeu. Porque Deus pode trabalhar para vencer isso. Foi assim que ele fez com os gentios. O verso 19 do capítulo 10 de Romanos, voltando ao texto nosso, base, por favor, veja as palavras mais uma vez do apóstolo Paulo. Romanos 10, verso 19, ele diz assim, pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos parei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Veja só,
Se o problema é você não compreender, gente, é insensatez, eu venço isso. Deus pode vencer a ignorância e a insensatez. Não era porque eles não estavam buscando a Deus. Porque Deus se revelou àqueles que não buscavam Ele. É o que o Paulo está dizendo aos romanos. Eu vou me tornar conhecido daqueles que não me procuram. Então não é porque eles não procuravam, não é porque eles não entendiam. Não era esse o problema deles. Ele diz no verso 20, mas se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Todo dia eu estendi minha mão. Todo dia eu estendi minha mão. Eles não me ouviram. Eles não me atenderam. Coisa impressionante. Eles não responderam. Porque eles são desobedientes e obstinados. Deus não estendeu as mãos como estendeu aos gentios. Ele não deu aos gentios o que deu aos judeus. Mas eles responderam melhor do que os judeus. Israel não pode passar ileso por rejeitar o Santo de Israel. Deus é soberano, mas não significa dizer que existem muitas desculpas para desobedecermos o convite que Ele dá para crermos no Evangelho. Quando Ele diz, confie no meu Filho, se alegre na minha salvação. Ele diz, arrependa-se do seu pecado. Não tome isso como um fato em que Deus diz assim, olha, você tem muitas desculpas para continuar vivendo assim. O Senhor fala com você e você continua não dando ouvidos à sua voz. Nós estamos nos vivendo no pecado e nós rejeitamos o Evangelho. Não há desculpas. No capítulo 1, verso 20 de Romanos, Paulo disse, eles são indesculpáveis. Agora imagina os judeus que viram e ouviram o Evangelho e não creram. Ele diz, eles são indesculpáveis. Indesculpáveis. O Evangelho é anunciado, o Evangelho é pregado, mas eles não creram no Evangelho. Então deixa eu dizer rapidamente, antes de dar sequência, dizer alguns pontos que eu preciso só estabelecer aqui antes de darmos sequência. Primeiro ponto é o seguinte, não pense você que pelo fato de os judeus terem rejeitado Cristo, então está tudo ok com eles. Porque haverá um dia que Deus voltará para salvar os judeus. E como eu já ouvi alguém dizendo, não pregue o Evangelho aos judeus, porque eles já são salvos. E Paulo começa o capítulo 9 dizendo, nem tudo que nasce Israel é israelita. Então esse é um equívoco doutrinário, acreditar que os judeus podem ser salvos sem o Evangelho de Cristo. Qualquer um, em qualquer lugar desse mundo, só será salvo se crer no Evangelho de Cristo. Não há outra possibilidade, não há outro fundamento. Segunda coisa importante aqui, não pense você que pelo fato de
nós estarmos vivendo no período do Novo Testamento, e que nós anunciamos o Evangelho continuamente, e que você escuta o Evangelho, e que você está vivendo a vida na igreja, e que você vive uma vida laical, uma vida no mundo, uma vida na igreja, e acha que isso pode perdurar por muito tempo. Não! Você está rejeitando Cristo, você está rejeitando Deus, você é desobediente. Você precisa se arrepender hoje dos seus pecados. Era a chance que Israel tinha. Eles ouviram, eles entenderam, mas eles não confiaram em Cristo. Pelo contrário, eles mataram. Essa foi a tese de Estevão, lá no texto de Atos capítulo 7. É assim a história de Israel. Moisés chegou, vocês mataram. Vocês mataram antes José, os profetas foram, mataram. Dele veio o filho e vocês mataram. Vocês nunca aceitaram o profeta de Deus. Vocês nunca ouviram a voz do Evangelho e creram. Pelo contrário, vocês eram rebeldes. E aí pegaram em pedra e mataram ele, porque é mais fácil calar a boca. Foi assim com Jeremias, quando Jeremias disse, vocês falam de paz e é tempo de guerra, vocês falam de prosperidade e vocês estão vivendo em iniquidade. Arrependam-se dos seus pecados. Pegaram Jeremias, jogaram ele na cisterna. Cale a sua boca. Nós não queremos ouvir a verdade. E é exatamente isso que acontece. Nós queremos um evangelho onde a gente está vivendo conformado com o mundo, onde a gente não precisa, e que obedecer a Cristo não é abandonar o mundo e seguir o evangelho em toda a sua estrutura. Não, a gente quer viver uma vida que nós possamos viver nesse mundo, vivendo nos prazeres dessa terra, pecaminosos. Não funciona. Você ouviu, você até entendeu, mas se você não creu, se você não confia, e se você não lança a sua vida toda nas mãos de Cristo e vive para Ele, há alguma coisa errada. Há alguma coisa errada. Essa narrativa nos leva rapidamente a duas verdades fundamentais. Cada ser humano é responsável do modo como eles tratam a palavra de Cristo. E a igreja é responsável por enviar os pregadores da palavra de Deus. Duas verdades fundamentais. A igreja envia. Eu não sou auto-enviado. Eu não sou autodeclarado pastor. Isso é estranho. Você vai em algumas igrejas, fulano é pastor, ele é bispo. Quando eu me declarei bispo. Como é isso? Como foi isso? Quem foi quem te enviou para pregar? Quem te mandou pregar? A igreja é responsável por isso. E nós pecamos, irmãos, quando nós não oramos para que Deus levante pregadores. E nós não buscamos isso. Nós não sustentamos, nós não trabalhamos para isso, para que Deus levante pregadores fiéis do Evangelho, para que o Evangelho seja ouvido em todo canto. E você é responsável, como você trata a palavra de Cristo. E você vai responder com a última ponta da cadeia. Você creu? Você creu? Você confia em Cristo? Você ouviu o Evangelho? Você entendeu o Evangelho? Mas ainda
você creu. A pergunta e o fundamento disso. A beleza dos pés daqueles que anunciam as boas novas. O sentido disso é glorioso. Ele veio dizer para você, você que estava cativo no pecado, e tinha como governador Satanás, e vivia no fluxo e no curso de um mundo caído, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Incapaz de crer, incapaz de entender, incapaz de compreender o Evangelho. O Senhor envia o seu Filho ao mundo. E depois que o seu Filho cumpre toda a obra da redenção, ele é levado, ele é assunto aos céus, e o Espírito vem à igreja e levanta pregadores da palavra. E eles saem pelo mundo proclamando esse Evangelho. E eles vão dizer para você que o Evangelho de Cristo veio te libertar das garras do pecado, do diabo e do mundo. Ele veio te dar as boas novas. A tua justiça não é suficiente para te salvar. Deus requer perfeição. Olha para o Filho do Deus Altíssimo, que é justo e poderoso para me salvar. Ele veio dizer, como Moisés dizia a Faraó: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. Quando o cordeiro foi morto, o povo foi posto em liberdade com a pregação do Cristo crucificado, que ressuscitou dentre os mortos, que é poderosa para salvar. Você vai ouvir esse Evangelho. E como você responde a isso? Aqui está o X da questão. O Evangelho vai mostrar para você a malignidade do teu coração. A lei vai mostrar para você a malignidade do teu coração. A lei vai mostrar para você o quanto Deus requer santidade e perfeição. A lei vai mostrar para você que você está morto. Aí a lei vai dizer: olha para Cristo. É a tua única esperança. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Jesus Cristo poderosamente vestido para salvar. O Espírito de Deus está sobre mim, diz o Senhor Jesus, citando Isaías 61, porque Ele me ungiu para pregar, Ele me ungiu para curar, Ele me ungiu para pôr em liberdade os cativos, e Ele me ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor. É o Evangelho que te ensina pelo poder de Cristo. É o Evangelho que te restaura pelo poder de Cristo como sumo sacerdote. É o Evangelho que te liberta com o poder de Cristo como Rei, que quebra as cadeias e arranca o povo do cativeiro, tirando-o da morte para a vida. Quão formosos são os pés dos que anunciam essa verdade. Você ouviu, você entendeu, mas você creu. Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa pregação?
Quem creu em nossa pregação? E hoje você vai se deparar com o fato de que quando você não crê, você não obedece a Deus. Porque Ele ordena que nós devemos crer no nome do Seu Filho para ser salvo. Você rejeita o Evangelho. E as consequências disso não são diferentes daquelas que aconteceram, das consequências com Israel. Você está preocupado, irmão, em testemunhar de Cristo em todo lugar onde você vai? Você está preocupado em compartilhar o Evangelho com as pessoas em todo lugar que você vai? Você fala com seus amigos de trabalho sobre esse Evangelho libertador? As coisas são tão urgentes. Tão urgentes. Aquele que você assenta do seu lado, oportunidade de você, uma oportunidade de falar de Cristo a ele. De convidá-lo à igreja. Quais são as desculpas que você tem feito para não ter recebido o Evangelho ainda? Que desculpa você tem dado até hoje para não estar em Cristo? Quais são os problemas que você levanta dia a dia para dizer, eu não posso ainda? Israel levantou vários e Paulo foi um por um dizendo, ouviram, checado. Entenderam? Sim, entenderam. Deus se revelou a um povo que não o conhecia, que não tinha entendimento, porque Deus é poderoso para mudar a nossa sorte. E hoje vocês têm o privilégio de ouvir o Evangelho da graça dia após dia. Você precisa crer agora. Mas você vai se deparar com a maravilhosa verdade que você também não pode crer. Porque você está morto. Você diz o que eu faço. Você vai botar seu rosto no pó. Ele vai dizer, Senhor, tem misericórdia da minha alma. Produz vida nesse terreno morto. Tem compaixão de mim, eu estou perdido. Tem misericórdia de mim. Nenhum daqueles que vem a Cristo Ele rejeitará. Nenhum homem de coração contrito e quebrantado Deus rejeitará. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação do pecador. Você está morto. Cristo morreu e ressuscitou. Se você crê nele, você tem vida e vida eterna. Você está atolado no pecado. O Senhor veio para nos purificar de todo o pecado. O seu sangue é poderoso. A culpa,
Ele leva não só o meu pecado, mas a minha culpa. Venha a Cristo hoje. Não mais desculpas. Chega de desculpas hoje. Arrependa-se e creia no Evangelho de Cristo e seja salvo. Curve sua cabeça por algum instante, vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, nós já rejeitamos tantas coisas nessa vida por causa do Evangelho. E nós nunca nos arrependemos, nem nos arrependeremos disso. Mas se rejeitarmos o Teu Evangelho, por qualquer coisa nessa vida, nós nos arrependeremos e lamentaremos por toda a eternidade. Senhor, pelo poder que há em Ti somente, e pelo poder do Teu Espírito somente, torna conhecido o Teu nome. Salva os pecadores como nós. Restaura a nossa sorte. Muda a nossa vida. Há poder no Teu Evangelho. E nele, Senhor, estão todas as promessas para o Teu povo. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, o glorioso Salvador da nossa alma. No nome dele nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.